Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. Vamos falar a respeito de ninguém ensina ninguém. É o tema. A respeito de Deus, ninguém ensina ninguém. Vamos ler 2 versículos que está no livro de Hebreus, na Epístola aos Hebreus, escrita provavelmente por Apolo. Acredito que não foi Paulo que escreveu, tendo como base o capítulo 2, versículo 3. Mas o tema não é este. Vamos lá. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. Esses versículos estão escritos em Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante. Foi uma profecia dita por Jeremias, inspirada por Deus, dizendo que esta é a aliança que farei depois daqueles dias. O que significa depois daqueles dias? Ou o que significou depois daqueles dias? Significou o juízo do ano 70. 70 DC, na primeira era cristã, quando Deus julgou o povo de Israel, os israelitas. E ele disse que seria uma nova aliança a partir daquele momento, a partir daquele juízo, a partir do juízo, estaria iniciando uma nova e perpétua aliança. A antiga aliança não vale mais. No ano 70 e 1 milésimo de segundo, acabou-se a lei de Moisés. Acabou-se o antigo pacto. No ano 70, acabou. E depois daqueles dias, Deus fez uma nova aliança com os eleitos, tanto judeus como gentios. E isso vem há quase 2000 anos. Só que não pregam isso, não ensinam isso. Mas por que não ensinam? Porque veja o que está escrito no versículo 11. Antes de ler o versículo 11, eu quero dizer: esta confusão de denominações, uma prega a prosperidade, a outra prega que a mulher não pode usar calça comprida, a outra prega que o homem não pode usar bermuda, a outra prega que a respeito do ósculo santo, e assim são, uma diferente da outra. A outra ensina a adorar imagens, ser idólatras. O que não é idólatra na imagem, o é no dinheiro. Mas eu não vou aqui falar qual é. É todo o sistema religioso. E o porquê que há essa confusão, sendo que a igreja de Cristo é uma só? Só há um pastor, só há um mestre, que é o Cristo ressuscitado. Ele é o cabeça da igreja. O que tem por aí são denominações, são CNPJs, que se utilizam da Bíblia para roubar, enganar e mentir para os seus fiéis. Mas tem o porquê que eles não conseguem ensinar o que tem que ser ensinado nessas sinagogas. Tem o porquê. Olha o versículo 11, Hebreus capítulo 8, versículo 11. Nós lemos o 10, vamos ler o 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos significa alguns ou são todos? Todos. Mas esses todos incluem o filho da perdição? Porque depois do ano 70, quando veio o juízo, está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que o injusto continuaria sendo injusto, o justo continuaria sendo justo. Ou seja, então é o joio e o trigo. Então andam os filhos da perdição ao lado dos eleitos de Deus. E assim seguem, e assim sempre será na terra. Sempre será. Haverá o filho da perdição e o eleito de Deus andando junto. Mas quem é que vai conhecer a Deus? Quem conhece a Deus? Os eleitos de Deus. Porque o Espírito que está nos eleitos de Deus, eles existem antes da fundação do mundo.
antes da fundação dos tempos. Então Deus disse, e não ensinará cada um ao seu próximo. Mas quando não seria mais ensinado ao seu próximo? No versículo 10, porque esta é a aliança que depois daqueles dias. O que significou depois daqueles dias? O juízo de Deus ocorrido no ano 70 DC, no ano 70 depois de Cristo. Jesus disse no ano 32, 33, que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. E esse tudo foi o quê? Foi a vingança de Deus, foi a ira de Deus. Jesus disse também que os judeus, os fariseus, os que eram contra ele naquela geração, pagariam o pato, vamos dizer um trocadilho, pagariam a conta desde a morte de Abel até a morte de Zacarias. Jesus de Nazaré disse. Por quê? Por que o juízo veio? O juízo veio contra quem matou os profetas, quem matou os discípulos e quem matou o próprio Filho de Deus, o próprio Deus revestido de carne. Então, a partir do momento da morte de Jesus até o ano 70, durou mais 37 anos. Quando deu a desolação dos 70 anos, que está lá em Daniel capítulo 9, versículo 2, não passaria daquela geração, ou seja, da geração dos 70 anos. Quando se completou a plenitude de Deus, no ano 70, Deus julgou Israel. E ali ele instituiu uma nova aliança. E nesta nova aliança, nenhum homem ensina o seu próximo, que é Deus. Por isso que é essa confusão. Por quê? É como está em Apocalipse capítulo 21. Eu vou até ler Apocalipse capítulo 21, do 1 ao 3. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. João viu isto em espírito. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2 do capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia de Deus, que Deus descia... Desculpa. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, nos dias de hoje, desde o ano 70, mas vamos dizer, nos dias de hoje, século 21, mês de dezembro de 2020, é o próprio Deus que está em nosso espírito, é o próprio Deus que nos ensina, é o próprio Deus que nos encaminha. Às vezes a pessoa, quando está no mundão de meu Deus aí, sem um conhecimento, a carne dele está ativada, a carne dele, numa balança, a carne dele está pesando mais do que o espírito. Então a carne dele está, vamos dizer, controlando os passos daquela pessoa. Prostituição, é vício, é adultério, fofoca, mentira, homicídio, roubo, furto. Mas ele é um diabo, é um demônio, é não sei o que lá, igual a religião diz? Não, a carne dele está ativada, ele está praticando obras da carne dele. Porque o espírito está lá, quietinho, fraquinho, metaforicamente falando. A carne dele está ativada. Enquanto essa pessoa não ouve falar do que Deus habita dentro dela, que Deus se move no espírito dela, a carne ainda está ativada. Mas ao passo que ela vai tendo entendimento da graça, da sã doutrina, não é dentro de uma chamada igreja, porque essas pessoas que estão dentro, a maioria está tudo na carne, estão tudo buscando a prosperidade, estão tudo buscando bens materiais, buscando cura para a sua carne. Eles buscam, 99% que estão nesse lugar, buscam a cura da carne, buscam força para a sua carne, e o Espírito está lá, dos eleitos está lá. Santo, justificado, purificado, remido, a igreja gloriosa de Cristo, sem ruga e sem mácula, está lá. Mas a carne está ativada. Então eles praticam o toma lá da cá. O Deus da religião é o toma lá da cá. E vai daqui. Eu vou dar 10, esperando que Deus dá 100. Eu vou dar meu carro velho, esperando que Deus me dá um carro novo. E assim vai, a barganha. É o Deus da troca, o Deus da religião.
Mas o Deus que nós cremos, o Deus da graça, é o Deus Espírito. É o Deus que nos faz reinar em vida. É o Deus que nós podemos dizer que tudo posso naquele que me fortalece, no Espírito. Ele habita em nosso Espírito. Então, nenhum homem precisa ensinar um eleito de Deus, porque no seu momento, o próprio Deus é que fala. O próprio Deus é que conduz. O que tem por aí são templos, um CNPJ. Por isso que há essa confusão medonha. Por isso que há esses enganos, essas mentiras. Porque o espírito, a carne está ativada. Então vou ler novamente Hebreus 8:11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, em vão é dizer, vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar almas para Jesus. Ninguém ganha nada para Deus. Ninguém ganha nada para Jesus. O Evangelho do Reino de Deus era para ser pregado até o ano 70, porque era para preparar os judeus e os gentios que herdariam a salvação quando viesse o julgamento, quando viesse o juízo. Então era preparar os santos. Por isso que João estava na ilha de Pátimo e foi dito a ele escrever as 7 igrejas da Ásia, aos anjos da Ásia, admoestando, advertindo, corrigindo-os, e para que eles se santificassem, eles se purificassem, eles se preparassem para o juízo de Deus, para o dia do Senhor que já estava ocorrendo em Jerusalém. Isso foi no começo do ano 60, da metade do ano 66. Durou 3 anos e meio. Então, as cartas foram para os anjos prepararem os irmãos daquelas igrejas, que eles não viviam em templos, e sim se reuniam como igreja na casa dos irmãos. Então, meu amado, não acredite que esses homens que usam terno, gravata, doutores com anéis, com teologia, conseguem ensinar. Não, por isso que eles tosquiam as pessoas, por isso que eles enganam, por isso que eles vivem da mentira, vivem do medo e do pavor, porque na verdade o que eles pregam são doutrinas de homens. Eles não têm conhecimento, eles não têm espiritualidade. O que eles têm, na verdade, é conhecimento humano, conhecimento da carne. Por isso que há esses enganos. Graça e paz, acredite, ninguém consegue ensinar. Basta você aceitar o Espírito da graça e o próprio Deus lhe ensinará, te guiará pelo caminho correto, pelo caminho certo, e assim você vai reinar em vida e estará firme e seguro no reino de Deus. Graça e paz. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, fortaleça esse canal. Vamos levar a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, que estão sendo roubados, que estão sendo enganados por esse sistema religioso mentiroso, maldito e enganoso. Graça e paz. Tchau, tchau. Até a próxima.